Victor é o antagonista de 2 filmes da trilogia inicial de Anjos da Noite. Ele se demonstrou um vampiro extremamente inteligente e poderoso, e hoje exploraremos mais a sua origem e história. Só que para isso, precisamos entender de onde veio o seu vampirismo, do qual ele tem tanto orgulho. 3 membros do clã Corvinus são de uma linhagem especial de seres humanos que, devido a uma anomalia em seu sangue, são capazes de atingir a imortalidade. Estes seriam o pai de todos os imortais, Alexander, aquele que foi mordido por um lobo, William, e seu irmão gêmeo, mordido por um morcego, Marcus. Eles conseguem viver para sempre, sem sentir a força do tempo. Seus corpos são mais capazes do que o dos outros mortais, devido à anomalia genética de Alexander, que foi ativada em seu sangue quando em contato com um vírus. Essa seria chamada de Corvinus Strain. E depois dessa modificação por um vírus, foi passado para os gêmeos, que foram contaminados por outros vírus e sofreram as mutações e se transformaram no primeiro lobisomem e vampiro. William, possivelmente por ter sido afetado pela raiva, se transformou em uma forma que misturava um humano e um lobo, só que seria incapaz de voltar à sua forma original e também seria guiado por uma vontade de se alimentar e de atacar todos os seres à sua volta. A sua fúria não conhecia limites, passava por vilas, deixando um rastro de destruição. Com um grande problema, todos aqueles mortos pelo primeiro lobisomem se transformaram em criaturas similares, não sendo tão poderosas como o seu criador, só que com a mesma fúria e vontade de destruição. Para conter essa infecção, que poderia causar uma grande catástrofe em todo o mundo, principalmente quando foram transformados, que seria dentro do século V, na região que hoje seria a Hungria. Exatamente como foi interrompida a assolação do mundo não fica muito claro apenas com as informações dadas diretamente. Podemos especular que Marcus e Alexander tenham reunido alguns exércitos para conter o William. Isso, pois eles seriam de uma família de nobres e guerreiros com grande influência e poder na região. E também pelo fato que ambos, de uma forma ou de outra, demonstraram interesse em deter e conter o dano feito pelo Lycan. O que também podemos pensar é que as forças organizadas por ambos foi de certo modo incapaz de fazer o seu trabalho. Essa situação possivelmente estava agravada depois de 2 séculos, e é neste momento que Victor entra na história. Ele, assim como Alexander, também é um nobre chefe militar da mesma região. Ele era conhecido por ser cruel e também governar com um punho de ferro o seu pedaço do mundo. Outras características que podem ser vistas é sua sede por poder e como é incapaz de ser dobrado por sua volta, sendo totalmente intransigente em suas decisões e sempre com prazer de ter a palavra final. Isso sempre, pois usava sua vasta inteligência e depois experiência e poder para sua vantagem. Marcus, apesar de seu estado como primeiro vampiro e nobreza, não foi capaz de conter o seu irmão e pede ajuda de Victor para fazê-lo. A moeda de troca seria ser transformado em vampiro. Ele então se torna o primeiro humano a ser transformado em vampiro por Marcus. Apesar de que outros humanos também já foram infectados pelo Corvinus Strain, ele se tornará um dos primeiros a ter grande sucesso e poder por isso. Victor estava em seu leito de morte quando o acordo foi feito, o que pode ser visto como um milagre vindo das trevas para um homem moribundo, só que aproveitando ao máximo por ele. E nada me impressionaria que Marcus fosse pressionado ou manipulado a tomar essa decisão pelo nobre. Agora, como um vampiro, transforma seus combatentes, que ganham o nome de Mercadores da Morte ou Death Dealers no original. Mesmo grupo que um dia Celine seria parte. Agora com Victor ao seu lado, e utilizando o seu vampirismo para sua vantagem e a experiência militar de ambos, eles ganham uma nova chance. Mais uma vampira transformada, chamada de Amelia, que também demonstra grande poder e capacidade de combate. O acordo é que William não seria ferido de nenhuma forma, um pensamento que Marcus sustentou até a sua destruição.
e que seu irmão poderia ser controlado de alguma forma, ou que se poderia se aproximar dele novamente. Só que depois de 500 anos de uma guerra entre os vampiros e William e suas crias, Victor e Amelia tomam a decisão de unir pelo ideal de quebrar a promessa que fizeram a Marcus e aprisionar o lobo. Porém, eles não poderiam tomar nenhuma ação extrema, uma vez que tinham a crença que se o primeiro vampiro fosse destruído, eles também seriam. E, por isso, preferem por apenas aprisionar para todo sempre o primeiro Lycan. Em uma caçada aos Lycans no ano de 1202, os 3 mais antigos dos vampiros foram capazes de encontrar o William e finalmente aprisionar o mesmo, o que não agrada a Marcus. Só que uma vez que se vê em desvantagem de 2 contra 1 e os homens são mais fiéis a Victor do que a ele, o primeiro vampiro, e por isso se conforma pelo momento de deixar a situação como está. Muitos outros vampiros não têm certeza que Marcus seria o primeiro. Pelo visto, muitos acreditavam que Victor seria este, e pela sua sagacidade e manipulação, Victor se torna mais influente no mundo dos vampiros, ou é pelo menos algo que lhe deixa na dúvida enquanto manipula a Amelia para contra Marcus. Ou uma outra hipótese é que os homens de Victor tinham uma grande fidelidade para com ele, acima até mesmo do primeiro vampiro, ou viam ele como mais importante por algum motivo. Estes 5 séculos de confronto contra os lobisomens são fundamentais para a personalidade de Victor. Durante o resto de sua existência, ele tem total repugnância para com os lobos e também o que será um grande ponto de conflito e a sua fixação sobre a superioridade vampírica. Em algum momento, teve uma amante e esposa chamada de Aymuna e uma filha chamada de Sunya, que será o ponto focal para os próximos eventos. Sem a presença de William, os vampiros não precisam se preocupar com o fim do mundo por afogamento em Lycans. Eles ainda existem e seus números são grandes, só que a maior ameaça de todas é tirada do jogo até o momento. O trio de vampiros mais antigos entram em algum tipo de acordo dentre eles. O acordo seria chamado da Corrente. Um deles governaria, enquanto os demais hibernam. Um sistema feito para que pelo menos 2 dos mais antigos fossem capazes de sobreviver caso algum evento catastrófico acontecesse. E seria durante um dos reinados de Victor que a guerra contra os lobisomens começaria novamente. Para garantir a prisão de William, Victor constrói uma masmorra prisão que para entrar seriam necessárias 2 chaves, uma delas que ficaria com a sua filha e a outra que implantou em seu tórax. Fora também por estes tempos que o primeiro lobisomem, capaz de se reverter para sua forma humana, nasce. E também demonstra um tanto mais de capacidade de pensar durante a sua forma lupina. O que Victor não soube por um tempo é que a sua adorada filha teria um relacionamento com este ser. O seu amor por sua filha somente se equipara à sua sede de poder. Ele tenta forçar ela a participar mais dos assuntos dos vampiros e se tornar uma anciã com o tempo, o que faria ainda mais poderoso do que antes. Além de ter próximo de si o historiador Tanis, que durante estes eventos parece um braço direito para o vampiro. Neste período, os lobos estavam sendo utilizados de guardas durante o dia e também como força de trabalho pelos vampiros, sendo então os Lycans prisioneiros eternos dos seres da noite, o que causa uma grande amargura deles para contra os seres da noite, principalmente de Lucian. Victor, enquanto ocupado com seus afazeres de escalada política, se torna ausente dos acontecimentos entre Lucian e Sonia. Ainda que tenha algum tipo de afeto pelo lobo, é provável que seja como um animal de estimação, que ele pode controlar e colocar toda a sua fúria contra a sua espécie. E ao descobrir o relacionamento de ambos, resolve acabar com o mal pela raiz e, ao mesmo tempo, demonstrar o seu poder sobre todos. As suas ações tomam uma forma que ele nunca seria capaz de imaginar.
Lucian escapa de sua execução e, ao tentar voltar para resgatar a sua amada, é capturado. E este é o momento que descobre que sua filha está grávida do Lycan e que está gerindo um ser que é dito por ele como uma monstruosidade. Devido ao conselho de vampiros ser veementemente contra os lobos e também possivelmente para diminuir um pouco de poder de Victor, fazem de tudo para que Sonya seja queimada ao sol. E penso que ele poderia ter feito algo sobre o assunto, porém seu desgosto sobre o híbrido e seu nojo pelos Lycans o faz aceitar a decisão tomada. Com isso, o plano final de Lucian acontece. Ele, ao uivar nas muralhas, centenas de outros lobisomens aparecem e um grande confronto começa. Victor salva os outros anciões e tenta acabar pessoalmente com o primeiro a voltar pela forma humana. E é extremamente poderoso e também usa a fraqueza do sol contra Victor. Ele consegue ferir gravemente o vampiro e o faz recuar do confronto. Os demais anciões conseguem escapar, porém, os vampiros no castelo não conseguem sobreviver ao ataque. Porém, este não seria o fim dos Seres da Noite. Pelo contrário, seria o início de um novo confronto entre as duas raças. Agora, os lobos sendo capazes de se organizar sob o comando de Lucian. Os vampiros conseguem se organizar novamente e voltar ao poder. Quanto isso levou e como fizeram, são coisas que temos pouquíssimas informações. O que sabemos é que Victor monta a prisão para William e também transforma Celine por ter uma grande semelhança com a sua filha, e Semira, que teria outras tramas guardadas para uma outra história. Também destes tempos que temos Craven como um vampiro que Victor tem grande confiança. Ele serviu o ancião por muito tempo, limpando os seus massacres que ele causava de tempos em tempos, só que ele ganha muito respeito e influência quando este, supostamente, teria matado Lucian. O que Victor vê não somente como uma grande vitória para os vampiros, mas também como uma vingança pessoal. Um passo essencial que Victor toma é sobre os arquivos e sobre Tênis. Em um golpe para se tornar a peça central no mundo dos vampiros, ele apaga os registros sobre Marcos ser o primeiro, crença que muitos outros já duvidavam e até mesmo ele já exercia grande poder às vezes sobre Marcos. Isso poderia servir dois propósitos. O primeiro seria despistar possíveis ameaças a qualquer dano a toda a raça dos vampiros, uma vez que Victor poderia ainda acreditar na ideia que, se Marcos morresse, todos os vampiros deixariam de existir. E a segunda, e também mais plausível, que desejava um pé de igualdade com todos os Seres da Noite e não desejava ficar em segundo lugar para ninguém. Estas mudanças e outras foram feitas pelo historiador amando de Victor. Isso, entre outros fatos, o que parece que passou desapercebido por Marcos e tem grandes possibilidades de ter tido a aprovação de Amelia, que também ganharia uma promoção por ser a mais jovem dos três. E obviamente, como sempre acontece em golpes políticos, quem sofre as consequências é a parte mais fraca, neste caso, o historiador, que é isolado de todos os vampiros. A guerra que começou com a fuga de Lucian estava com seus dias contados no ano de 2003. Conforme os tempos modernos se iniciavam, os Mercadores da Morte se tornavam mais fortes e mais aptos. Os Lycans então perdiam os seus números todos os dias. Uma das grandes responsáveis seria Celine, que foi enganada em ser uma grande soldada para os vampiros. William ainda trancado e Lucian tramando o seu plano de fazer um híbrido para se tornar um ser forte o suficiente, uma vez que ele é um dos Lycans mais poderosos já vistos. Victor é acordado um século antes do combinado por Celine. Ela deseja contar a verdade sobre Craven e tentar finalizar a guerra uma vez por todas. E novamente, a percepção dele sobre os lobos ofusca qualquer coisa. Prefere acreditar em Craven do que alguém que esteja tendo algum tipo de relação com um Lycan.
Ao ser apresentado a um cientista que lhe fala a verdade, ele prende a vampira que possivelmente teria o mesmo fim de sua filha. Sabendo da existência deste grupo de lobos, ele acaba com o cientista, o que causaria a transformação de Marcos. Victor faz um ataque aos Lycans diretamente ao descobrir que Kraven o traiu e seu inimigo mortal, Lucian, ainda estava vivo. Em uma volta do destino, Kraven é quem atira pelas costas de Lucian, que fica num estado entre a vida e a morte. Só que também atira em Michael, o que obriga Selene a tentar transformar este em um híbrido. E neste momento, o ódio pelos seus antigos inimigos toma conta do vampiro antigo. Ele entra em um combate mortal com o híbrido. Este combate é muito interessante, pois Michael se torna uma das criaturas mais poderosas deste mundo, e Victor é capaz de ter uma luta por ele por algum tempo e até mesmo chegar próximo de vencer. Também nos atento ao fato que este Michael estava muito jovem em sua forma e possivelmente muito inexperiente com seus poderes. O golpe final em Victor é feito por Selene, quem outrora fora substituta para sua filha e agora ceifadora do ancião. Este não será o único que ela acabará. Victor teve um papel crucial para a captura de William e também para o fim da Primeira Guerra contra os Lycans. Seus homens e seu comando limparam as terras dos lobos, assim como também criou para si um dos mais poderosos dos Lycans. E, ao mesmo tempo, que o deixou sair pelo mundo, dando início à Segunda Guerra contra os mesmos. Tudo em sua vida de vampiro foi em torno do ódio que ganhou por tais criaturas e manter as linhagens de sangue e a superioridade vampírica.